Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, né? Estamos aqui mais uma semana para estarmos estudando, né? Para estudar mais uma lição, a qual nós estamos quase que encerrando, estamos na 12ª lição, estamos perto aqui já do final e estaremos comentando a respeito o mundo vindouro, mais um assunto maravilhoso da nossa escola bíblica dominical. Como vocês sabem, né, vocês já me conhecem, estamos aqui há algum tempo. Falamos aqui a respeito daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós cremos e vivemos, isso é a razão da nossa fé. Então, as doutrinas, aprendemos várias coisas aqui a respeito, né, das nossas crenças, da nossa doutrina, e falamos bastante sobre Jesus, sobre as práticas de Cristo, falamos, né, entramos no Apocalipse, já tínhamos comentado a respeito do Apocalipse, algumas lições o ano passado. E nós estamos aqui falando mais uma vez de um assunto tão rico, né? E tão maravilhoso, tão complicado, né? É um tanto complicado porque poucas pessoas procuram compreender e estudar o Apocalipse. Então nós iremos falar aqui a respeito desse assunto, a respeito do novos céus e da novo céu e nova terra. Então nós vamos falar a respeito disso, de um mundo novo, né? O vindouro. Mas antes de eu entrar aqui, gostaria de estar agradecendo a todos que têm nos acompanhado, as pessoas que têm estado conosco, que têm deixado o seu like, aqueles que têm se inscrito no nosso canal, continue conosco aí, deixando o seu comentário. Muito obrigado a vocês aí, meus irmãos que têm nos chamado também no WhatsApp, aí, alguns que têm nos acompanhado no canal e têm passado aí o seu WhatsApp aí para nós estarmos conversando, continue conosco. Se você deseja aí, né, passa o seu número, a gente vai estar entrando em contato e vamos estar aprendendo juntos. Então, desde já eu quero agradecer a todos que vocês continuem aí nos ajudando nessa evangelização aqui online, né, que verdadeiramente é onde nós alcançamos pessoas a qual nós não conhecemos, mas nós passamos a conhecer porque você tem nos acompanhado aí. Então é pessoas amigos que nós vamos fazendo, né, ao decorrer do tempo que nós estamos juntos aqui. Então vamos lá, já entrando aqui no nosso assunto, sem delongas, é um assunto maravilhoso, aonde alguns poucos capítulos, poucos versículos e poucos capítulos ele vai tratar a respeito disso, né? Então, a respeito do milênio, foi pouco dito, né? Jesus revelou pouca coisa aí a João, não os detalhes, mas o básico, né? Por quê? Porque o interesse de Jesus não era, sendo que a respeito da grande tribulação foi mais comentado, foi a visão dentro da grande tribulação, ela foi mais passado, mais mostrado ou mostrado mais, né, para esse João aqui, para esse apóstolo aqui de Cristo. E só que do milênio não, do milênio foi pouco, porque o interesse de Jesus não era mostrar apenas a visão, era que todos fossem ou alcancem, né? Todos alcancem aqui a esse milênio, e não somente o milênio, mas que todos venham alcançar também o pós-milênio que virá aí, né? Virá a grande Jerusalém que descerá após, porque nós temos alguns processos, né? Nós vamos estar passando aqui, falamos da grande tribulação, que teve alguns processos para acontecer a grande tribulação, e nós vamos falar aqui também desse milênio, né, do pós-milênio e do grande julgamento, né, do trono branco, onde vai aparecer ali, né, Jesus para julgar, né, alguns
falam que é Deus, mas o próprio Jesus fala que o Pai não julga ninguém, mas deu o poder ao Filho para julgar. Então o próprio Jesus julgará aqueles mortos que Apocalipse vai dizer aí. Nós vamos falar aqui em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, ele vai falar a respeito aqui desse grande julgamento. E o Apocalipse 22 também vai falar daqueles que entrarão e daqueles que não entrarão. Então vamos lá, nosso texto áureo está aqui. Apocalipse 21, verso 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse novo céu e nova terra não está baseado em uma renovação, não está baseado naquilo que algumas religiões, algumas crenças acreditam. Acreditam que o mundo será restaurado, que o mundo será reconstruído novamente e nós habitaremos aqui para sempre. Não é nada disso. O que Apocalipse ele vai dizer aqui, e esse termo aqui, ele vai dizer a respeito de novo, aquilo que foi criado novamente, um novo céu e uma nova terra. Então o texto aqui, ele vai falar aqui kainon, que no nosso original grego aqui eu estou com o dicionário Vini, a respeito, que ele fala a respeito da semântica das palavras, o sentido original aqui no grego e no hebraico, e ele vai falar aqui a respeito do kainon. Esse kainós aqui, que no contexto aqui ele vai falar que aquilo que vai ser criado novo, é algo novo, não é reconstruído, não é algo que já existe e será restaurado, não é uma restauração. O que o próprio apóstolo Pedro também escreve na sua carta, ele vai falar a respeito de que ele viu novos céus e nova terra, porque o primeiro foram destruídos, o primeiro se enrolou como um pergaminho e os elementos se desfez em fogo. Então, olha só, aquilo que será queimado, destruído, como será restaurado? Não passará por uma restauração, passará por uma destruição mesmo. Então esse céu e essa terra que existe hoje, esse antigo céu e essa antiga terra será destruída e será criado aí, criado novos céus e nova terra, assim como lá em Gênesis, quando o próprio Deus criou todas as coisas pelas suas mãos, ele tornará a criar novamente todas as coisas. Quando se fala coisas, nós não estamos falando do homem, O homem, sim, esse vai receber um corpo glorificado, esse vai ser transformado. Aquele que recebeu a Cristo e forem arrebatados, aqueles que passar pela tribulação e passar como um vencedor e permanecer firme durante a tribulação, esse vai receber um corpo glorificado. Ressuscitarão, juntamente com aqueles que serão ressuscitados na primeira, que se dá em duas etapas aí, daqueles que serão arrebatados, que receberão um corpo glorificado, e após a grande tribulação, aqueles que passarão também, serão aqueles que morreram durante a grande tribulação, serão ressuscitados e transformados. Esses sim, serão transformados, mas os céus e a terra, virá novos céus e nova terra. Então, Apocalipse 21, verso 1, vai falar do novos céus e da nova terra. Nossa verdade prática vai dizer: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. A nossa leitura bíblica, vamos adiantar aqui. A nossa leitura bíblica em classe é Apocalipse 21, verso de 1 a 5, que diz assim: E vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha só, você vai ver que primeiro ele fala na sua visão, naquilo que ele viu,
ele viu novos céus e nova terra, né? Porque o primeiro, aquele antigo que existia no seu tempo, ele viu ali no futuro ele sendo destruído. Ele falou: olha, aquele antigo eu vi novo, porque aquele antigo já não existe mais. Então esse céu e essa terra, elas não existirão mais, não serão mais parte disso. Virá um novo, será novo, porque aí ele vai falar no verso 2: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ele vê essa nova Jerusalém toda ataviada, toda formada, toda preparada ali, como que se fosse receber, né, o seu esposo. Logicamente, né, todo aquele que entrará, farão parte ali, morarão nessa cidade, entrarão nela toda preparada, toda pronta. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, como com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos todas as lágrimas, ou toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeira e fiel. Então Jesus bate o martelo ali e fala: olha, escreve, porque essas palavras são fiéis. Por quê? Porque o próprio Jesus estava dizendo, porque saiu da própria boca dele, e ele fala: olha, é verdadeira, e não apenas verdadeira, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Então isso que acontecerá no futuro, né? No futuro aí, isso que acontecerá é algo verdadeiro, não é uma mentira, não é uma história contada apenas, ou não é uma história escrita num livro antigo. É algo verdadeiro que irá acontecer, e não é apenas verdadeiro, é fiel de toda a aceitação. A nossa introdução vai dizer assim: o mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final: o novo céus e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição dos mortos, de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Então nós temos aqui, né, bem específico aqui, o que irá acontecer após esse detalhe aqui da grande tribulação, a qual nós estudamos. Então, após a grande tribulação, começa-se a acontecer, né, algo maravilhoso, que é uma promessa aqui de 1000 anos, né? Então 7 anos passará aí, né, a qual nós estudamos, de 3 anos e meio de falsa paz, e os outros 3 anos e meio de grande tribulação, né? A volta de Cristo após o final, já encerrando aí a grande tribulação, Jesus voltando para socorrer Israel. E após isso, esse fato, Jesus agora implanta o seu milênio. Então esses 1000 anos que Jesus estará aqui, ele estará agora cumprindo aí tudo aquilo que o povo de Israel esperava. Então o povo de Israel esperava Jesus, né, não como um Messias que viria para salvar
né, um Messias salvador, um Messias que viria salvar eles do pecado, tirar eles da maldição do pecado. Eles esperavam um Messias político, um Messias que viria para substituir o reinado de Davi, ou para dar continuidade, né? Desculpe, né, a expressão aqui, mas na verdade não era substituir o reino de Davi, era para dar continuidade ao reino de Davi, porque a promessa era que da linhagem de Davi viria um que subsistiria para sempre. Então, só que o povo judeu, o Israel, eles não entenderam. Eles não aceitaram o Messias que veio aí, né, e sofreu, um Messias sofredor, um Messias simples, que se entregou para que nos libertasse, não que libertasse Israel, não daquela política daquele momento, ou tirasse Israel ali das mãos de Roma e entregasse novamente o trono a Israel, ou assentasse no trono, tanto que alguns ali queriam, né, fazer Jesus se tornar ali um príncipe, ou até mesmo um governo ali em Israel. Só que Jesus não aceitou isso. Porém, eles ainda esperam. Então Israel, eles esperam Jesus voltando, como ele virá para instalar o seu milênio. Ele virá agora como rei. Ele se assentará, colocará o seu trono ali em Israel, né, em Jerusalém, né, a Jerusalém, a capital ali. Ele colocará o seu trono ali e reinará como o povo de Israel esperava. Só que o governo de Cristo agora será um governo justo, será um governo agora juntamente com a sua igreja. Por quê? Porque Jesus não virá sozinho, ele virá reinar, porém a sua igreja, né, aqueles que foram arrebatados, aqueles que permaneceu firme, hoje virá, porque a igreja, né, a igreja são súditos aí que virão juntamente com o seu rei. Então olha só, ele vai falar sobre isso, né, sobre a vinda de Cristo, implantar o milênio, né? Dentro do milênio vai falar aqui do juízo final, né? Depois, né, do milênio ali vai acontecer aquele juízo, aonde, né, aparecerá, lógico que tem alguns detalhes também englobado aqui, mas o juízo final, aonde aparecerá ali aquele trono, ou será colocado aquele trono, aonde haverá essa segunda ressurreição, mas essa ressurreição agora é daqueles que morreram sem Cristo, ou daqueles que serão condenados. Esses ressuscitarão agora para poder receber aqui a sua condenação. Ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. E o destino final qual que é? O destino final é ser lançado, né? Esses que não aceitaram, ou que não permaneceram, que não quiseram aceitar a Jesus, receberão a condenação final, que é ser lançado ali, juntamente aonde estará o próprio, né, o falso profeta, a besta, o diabo, os seus anjos, e também esses aqui que foram condenados aqui nesse trono branco aqui, aonde serão julgados. Continuando aqui, dando aqui a continuação aqui, sobre o milênio, primeiro tópico aqui, descrição. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos, né? Então olha só, assim que chegamos ao fim do milênio, Satanás for solto, instalar-se-á o último juízo da história. Então você vai ter o milênio, né? E após o final do milênio, aí começa-se a instalar agora esse juízo final. Então, só para nós entendermos aqui que o processo ali do juízo final, ele se dará, né, após o milênio, após o governo de Cristo. Continuando aqui, neste período, Satanás será aprisionado. Ele vai falar a respeito do aprisionamento, né, que durante o período do reinado de Cristo, Satanás ele será preso, né, será preso no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será
neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas. Então olha só que coisa interessante, né? Todas as coisas, quando começar a acontecer, que implantar-se o milênio, logicamente que o falso profeta, né? O falso profeta, a besta e os seus anjos, eles serão lançados. Então eles inaugurarão primeiro, juntamente com o inferno, o lago de fogo. Então eles serão lançados ali em primeira mão, inaugurando ali o lago de fogo. E durante o milênio, o próprio Satanás será aprisionado. E nessa prisão ele virá, né? Ele ficará ali inutilizado para que Jesus governe agora com o seu povo. Continuando aqui. Aí nós estaremos lendo aqui Apocalipse no capítulo 20, né, que vai falar a respeito disso. Mas só para concluir aqui, isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem das coisas. É a tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos, e também harmonia no reino animal. Então tudo aquilo que foi profetizado, né, a respeito ali de que o homem comerá junto com os animais, né, eles estarão juntos ali, né, os animais pastarão com o outro, o boi juntamente com o leão, né, o homem, a criança ali, né, pegará ali ou tocará no leão, porque aquela paz que houve ali no jardim com o primeiro casal, ela voltará. Por quê? Porque o próprio governo de Cristo, o próprio Jesus estará aqui. Então todas as coisas serão restauradas aqui na terra, quando Jesus implantar o seu milênio, os seus 1000 anos aí de governo. Então tudo aquilo que, né, algumas religiões eles falam a respeito durante o milênio, porque durante o milênio tudo isso acontecerá, haverá paz, né? Haverá uma nova ordem em todas as coisas. Os animais, né, voltarão a ter a sua, vamos dizer, a sua paz entre eles, né? Não vai ter mais essa distorção aí na natureza, né? Como nós vemos aí, destruição, furacões, a geologia da Terra é toda descontrolada. Então nós teremos aí uma verdadeira harmonia aqui na Terra com o governo de Cristo. Segundo tópico aqui, sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Isso está lá em Daniel, capítulo 12, verso 2. Mas em Apocalipse ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essa ressurreição. A primeira ressurreição é a dos justos, e a outra a última ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então olha só, vamos ler aqui, né? Aqui em Apocalipse, capítulo 20, vai falar assim: e vi, verso 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Ele vai falar a respeito da prisão de Satanás, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou-o por selo, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então olha só, a Bíblia ela nos vai falar que esse período do milênio, ele será inutilizado, e o governo de Cristo será implantado, só que depois que acabar o milênio, ele será solto, né? Então ele será solto por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo, né, ele vai ali tentar vamos dizer assim, tentar aquela nação que está ali
no poderio de Cristo, tentar convencer, né? Tentar convencer de que Jesus não era tudo isso, né? Então ele vai tentar novamente persuadir as pessoas, né, que estão debaixo aí do governo de Cristo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aqui ele está falando, né? Ele está falando aqui a respeito desses que foram martirizados no tempo aí da grande tribulação. Então, esses que foram martirizados, eles ressuscitarão, né? Essa ressurreição, ela faz parte da primeira, né? Ela é uma parte que se dará em duas, né? A primeira é aquela que fala a respeito do arrebatamento, né? Que vai falar a respeito daqueles que, quando Jesus vier, né, no céu ali, ele ressuscitará aqueles que morreram com Cristo, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados. Esse é o primeiro estágio aqui do arrebatamento ou da ressurreição. Aí esses daqui da grande tribulação, que passaram pela grande tribulação, já é o segundo estágio. Mas, verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então ele está falando a respeito da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Tanto aqueles que foram arrebatados, quanto aqueles que passaram pela grande tribulação. Verso 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, olha só, ele fala aqueles que, lógico, ele está falando aqui dos santos, né? Desses que permaneceram, desses que foram salvos, também alcançaram a salvação durante a grande tribulação, mesmo tendo negado, não subido no arrebatamento, porém ficaram, mas permaneceram ali, aceitaram a Jesus durante a grande tribulação, obedeceram e permaneceram, né? Esses e morreram por Cristo, né? Pelo Evangelho na grande tribulação. Esses serão bem-aventurados. Porém, aqueles que não receberam, que não foram ressuscitados, esses só ressuscitarão no segundo período, ou na segunda ressurreição, que é a segunda ressurreição agora para ser condenado, ou para ser lançado ali, né, no lago de fogo. Verso de número 7. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Olha só. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você vai ver que depois, né, do milênio, o diabo ele volta, né, da sua prisão, e por um período de tempo ele vai às nações, que essas pessoas estão aqui na terra, né? Não a igreja, porque a igreja, aqueles que são súditos de Cristo, eles estão com o corpo glorificado, né? Esses que estão em corpo glorificado não passarão pela tentação, não serão tentados pelo diabo, mas aqueles que estão aqui, esses serão tentados e o diabo convencerão alguns. Então olha só que coisa interessante. O diabo ainda conseguirá, nesse período de tempo que ele ficará, né, ele convencerá alguns e levará para tentar combater. E aonde entra aqui essa guerra, essa grande batalha de Gog e Magog. Aí a Bíblia vai falar em Apocalipse aqui que o fogo desce e consome
tanto o diabo como eles. E o diabo, verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aqueles que tentaram guerrear contra Jesus, contra o próprio Cristo, o fogo desceu do céu e os consumiu, mas o diabo, ele foi pego e lançado ali no lago de fogo. Lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, aí onde, né, aí eles já estão ali, que foi eles que inauguraram. Aí vem o segundo estágio aqui, ou o terceiro estágio, que é o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Olha só, aqui ele vai falar a respeito do julgamento do grande trono branco, aonde veio aqui agora o próprio Cristo para julgar, né? O próprio Cristo veio para julgar agora. Ele vê ali muita gente, muitas pessoas de eras, tanto daqueles que morreram lá, né, no começo da criação, que não aceitaram, que foram contra a vontade de Deus, que se rebelaram contra Deus, né, aqueles de Sodoma e Gomorra, todos aqueles que morreram naquele período serão ressuscitados nesse juízo final aqui e aparecerão ou estarão ali diante do grande trono branco. E eles serão julgados ali, tanto pequenos como grandes. Agora, olha só, o que o texto está falando aqui, ele não está falando, né? Ele não está falando aqui de crianças, tá? Então o texto aqui, o que o Apocalipse está falando não é de criança, a respeito de que crianças serão julgadas. Ele está falando a respeito de pessoas que eram importantes, tanto pessoas, príncipes, né, governos, autoridades, como também pessoas menores, mais simples, né, aqueles mais que, mesmo sendo simples, pequeno, serão julgados como aqueles que eram os bambambãs ou que eram grandes aqui na terra. Diante do tribunal, né, do grande trono branco, ali não tem grande e pequeno, não tem poderoso e não tem fraco, não tem pobre nem rico. Todos serão julgados e porém condenados. Os que não aceitaram, os que não permaneceram fiel ou aqueles que não quiseram saber. O destino dos ímpios. O destino dos ímpios diz assim: é o inferno descrito aqui como lago de fogo ou ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. E não para os seres humanos, mas será o destino final dos perdidos. Então olha só que coisa maravilhosa. Deus ele criou, Deus ele fez essa forma de condenação não para condenar o homem. O homem ele está destinado, o destino do homem na concepção divina era a salvação, era o céu. Ou né, essa grande cidade, porque o próprio Jesus ele falou: olha, vou preparar-vos lugar, na minha casa lá tem muitas moradas. Então o plano de Deus era que todos viessem à salvação, porém aqueles que não quiserem ser salvos, que não aceitarem, porque não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, aqueles que não quiserem a salvação serão condenados. Porque não tem outro meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou é salvação ou é condenação. Ou é a Nova Jerusalém ou é o lago de fogo, aonde estará ali o diabo e os seus anjos e aqueles que não aceitaram. Então o lago de fogo ele não é para o ser humano, mas o ser humano vai lá porque quer, vai por intrometido que é, mas a condenação não era para o ser humano. A terceiro aqui, sobre a nova criação, um novo céu e uma nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Assim como eu disse, né, ele vai falar aqui de
Kainos, esse kainos denota novo, no que concerne aquilo que se está desacostumado ou desabituado, não novo no tempo ou que é recente, mas novo quanto à forma ou qualidade, a natureza diferente daquilo que é posto. Então, olha só, o sentido não é daquilo que nós estamos habituados ou daquilo que nós conhecemos, não é algo que é novo, é algo que vamos se dizer, num sentido assim que nós não conhecemos, algo que quando se fala de novas línguas, não no sentido de heterogêneo, língua que nós já conhecemos, não, é língua, algo que é novo. Então a mesma coisa é aqui, quando Deus cria os céus e a terra, Ele criou algo Ele criou algo novo. Porém, ele coloca agora a habitação nele. E é a mesma coisa que acontecerá aqui, nesse novo céu e nova terra. Algo que Deus cria aí novo. Algo novo ali para habitar novamente o ser humano. A Nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isto é de fácil compreensão. Aqui já estamos no período do pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao de Jerusalém milenial. Então, essa Nova Jerusalém não se trata aqui da Jerusalém terrena, se trata de uma Jerusalém que do alto desce ataviada para receber aí os seus novos moradores. Para encerrar a nossa conclusão, diz assim: nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel. Então, desde já gostaria de agradecer, pedir que vocês continuem conosco, nos acompanhando aí, deixando o seu comentário, deixando o seu like, para que nós possamos aí, continuar aqui interagindo juntamente com vocês. Nós estaremos na próxima lição comentando aqui sobre a família e a sua natureza. E nós, na próxima lição, continuaremos com esse assunto. A próxima lição ela vai falar também desse mesmo assunto, vai dar continuidade, Então nós estamos num passo a passo, como nós estamos perto aí de comemorar mais um tempo aí, da Reforma, o tempo aí que nós estamos comemorando de 500 anos da Reforma, aí nós vamos comentar a respeito da nossa fé. Então desde já eu quero agradecer e que vocês continuem conosco em nome de Jesus. Amém.